Tá, eu vou, se me permitir, porque eu acho importante a gente analisar o Instituto nas suas origens, fazer uma digressão ao problema do dano moral no Brasil. Né? O sistema de direito civil no Brasil, até o Código Civil de 1916, era a adoção das leis, as ordenações do Reino de Portugal. Nós não tivemos um Código Civil na colônia, nem no início da República. Tivemos um código que foi elaborado por Clovis Bevilacqua no modelo alemão. E esse código, ele teve inspiração no direito alemão, que, por sua vez, se inspirou fundamentalmente, com algumas distinções, evidentemente, né, a partir da escola dos conductistas e etc., no Código Civil de 1804, o Código Civil francês, o Código de Napoleão, que era um código patrimonialista. Então, onde é que eu quero chegar? Que o século XX, no Brasil, ninguém se preocupou com direitos da personalidade. Digo ninguém, assim, generalizando, né? E porque nós não tínhamos referência no Código Civil. Então, a teoria negativista repudiava qualquer pretensão de danos morais, no sentido de que, primeiro, para ter dano moral, teria que ter uma dor, como você falou. E a indenização seria o preço da dor, ou chamado preço indolorium. O preço da dor, você teria que quantificar a intensidade da dor daquela pessoa. Veja que dificuldade que seria para chegar a uma certeza num processo judicial. O segundo aspecto dos negativistas é que, como o código era essencialmente de natureza individualista e liberal, com base nos preceitos da Revolução Francesa, nós só tutelávamos o patrimônio material das pessoas. Então, não havia amparo para isso. Tanto que, nos primeiros 50 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, e eu fiz essa pesquisa, nós temos 2 ou 3 sentenças que foram reformadas sobre dano moral. Até que ocorre, no ano de 1966, um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho o número dele aqui, mas de cabeça não tenho, né? Mas consta aqui no meu livro, eu fiz uma análise detalhada desse processo, que ele dá início à chamada teoria eclética do dano moral. O que significa isso? Reconhece-se o dano moral desde que houvesse um prejuízo material indireto. E qual foi o fato que deu origem à superação da teoria negativista, que rejeitava absolutamente qualquer pretensão de danos morais, para a teoria eclética? 2 meninos, um de 4 e outro de 9 anos, foram atropelados e mortos, eram irmãos, foram atropelados e mortos por um ônibus no estado de São Paulo. O juiz julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, dizendo que os pais não poderiam postular indenização por danos morais, pretendendo receber qualquer quantia em dinheiro, porque as mortes representavam um acréscimo patrimonial. Vejam a ideia. Quer deixar de gastar. Mesmo, parece surreal, mas esse é o fundamento do acordo. E aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirma essa decisão com outros fundamentos, mas confirma essa mesma ideia. Sobe para o Supremo Tribunal Federal, né, na época essa matéria subia direto para o Supremo, e o ministro Aliomar Baleiro, então, ele constrói, né, claro que uma interpretação a partir do artigo 75 do Código Civil, que falava que qualquer ação que tivesse por objetivo a reparação de danos materiais e morais poderia ser proposta. Né? Então, ele fez uma interpretação, né? Ele construiu, a partir do nada, a possibilidade de dar uma base normativa para a indenização por danos morais, e ele falou, olha, essas mortes nós vamos indenizar. Por quê? Mas não é a morte por si. Nós vamos indenizar a morte porque essa é uma família pobre, e no Brasil, na década de 50, 60, as famílias pobres, os filhos representavam o amparo, como se fosse uma previdência social, quando eles ficassem mais velhos, para ajudar os pais na velhice. E aí o Supremo vai e fala o seguinte, quando o ônibus, essa empresa, né, proprietária do ônibus, elimina a vida daquelas 2 pessoas, ela retira o amparo dos pais na velhice. E, portanto, eu vou indenizar o amparo dos pais na velhice. Ele vai deixar de ter proveito econômico e não simplesmente a morte. Então, a partir daí, nós começamos a admitir o dano moral,
com uma repercussão patrimonial negativa. Não era o dano moral puro. O dano moral puro, ele só foi admitido pelo artigo 5º, incisos 5 e 10 da atual Constituição Federal. Então, nós temos, desde 1988, isso na história do direito é muito recente, a admissão da reparabilidade do dano moral. Não é? Então, o dano moral deixa de ser uma indenização para a dor que a vítima sofreu, para se construir uma doutrina, a partir da Itália e do direito, né, estrangeiro, de que o dano moral é ofensa a direitos da personalidade, independentemente da dor. Se alguém usar, professor Renato, a sua imagem no outdoor aí, por mais que seja positiva a mensagem, isso ofende o seu direito à personalidade, porque isso lhe pertence. Então, não há necessidade de que você tenha uma dor para receber o dano moral. Então, essa questão foi absolutamente superada. E eu faço aqui a observação que até hoje tem gente que fala isso, viu? Tem gente. Então, não falem mais isso. Usem, né, nas petições, né, ou sentença, ou nos pareceres, não houve dano moral. Por quê? Porque não violou direito à personalidade. E aí eu dou toda a razão para a OAB quando se insurge contra aquela... Isso é um mero aborrecimento. Indústria do mero aborrecimento. O mero aborrecimento é um problema subjetivo. Eu posso ter estado na fila durante 2 horas numa condição de saúde prejudicada e alguém entender que não é dano moral, mas ele não vai falar que isso é um mero aborrecimento. Eu estava passando mal ali. Então, eu, lá no gabinete, né, com quem trabalha comigo, a gente elabora as peças, eu falo, olha que para negar dano moral diz que não houve violação à direito à personalidade. Não fala, pelo amor de Deus, que isso é um mero aborrecimento, não, porque isso depende da avaliação de cada um. Seria um ultraje a alguém falar que aquilo foi só um aborrecimento que ele deveria suportar em razão da vida social. Né? Então, tem essa questão de conceituação do dano moral,